aos professores. Nosso caro professor, esse dia é só teu. Tu és incentivador daquilo que hoje é meu. Só alcancei os meus sonhos com o empurrão que deu. Profissão muito decente é a de um educador, trabalhando com a gente, sempre alegre com amor. Não temos como explicar o valor de um professor. São muitos eles no mundo, 10 aqui ficaram firmes. Da turminha do segundo, aperto deles e confio para poder seguir em frente com o professor se afirma. 2 anos juntos estamos, numa grande harmonia, aliança que selamos com vocês a cada dia e até hoje permanece com frequente sintonia. No teu dia, nosso mestre, queremos te agradecer por aguentar essas festas que te fazem enlouquecer, mas no fundo nós queremos a vocês reconhecer. Nos convidam a voar em sua sabedoria, mas nós temos que suar para que seja alguém um dia, quem sabe até seguir os caminhos que seguiam. A você que é graduado e a você que não tem, dedico o nosso obrigado. A vocês que fazem bem, não é só hoje e aqui, vai daqui bem mais além. Nas minhas últimas frases, nosso simples obrigado, somos alunos de fases, cada um ao vosso lado, e daqui seguir em frente, sentindo-se sempre abrigado. Dia muito especial é o dia do professor, sai na capa do jornal o valor do educador que merece nota 10 como incentivador. Estudando a poesia. As pessoas estudiosas, alcançando suas metas, respondendo às perguntas com respostas mais certas, escrevendo os cordéis para doar aos poetas. Poesia é a coisa certa, que digo com alegria, é a arte mais bela, que penso com fantasia, os versos que sei agora, toda hora e todo dia. Alunos com alegria têm vontade de estudar, que na hora do recreio se reúnem para brincar, fazer fila da merenda para poder merendar. Poesia para estudar, eu penso num dos planos, participar de um colégio no solo pernambucano. Os professores são meus pais e os alunos são meus manos. A escola Teresa Torres, 51 anos completou, aonde acolhe os alunos, professora e professor, merendeiro e faxineiro, porteiro e diretor. Todo dia de manhã, os alunos cantam hino, juntando todos em fila, não pode sair do tino, colégio estadual desse sertão nordestino. Conheço muitos meninos que estudam com alegria, chega às 7 da manhã, estuda o resto do dia para ficar inteligente na arte da poesia. Muito bem, a Lorena Montenegro nos aplaudiu. Seca do sertão. No nosso mar sertão, passamos necessidade. Quando a chuva não chega, vemos a realidade. Que a seca está atacando sem pena e severidade. No meu sertão nordestino, nossos águas estão sumindo. Crianças passando sede e as mães não vão mais sorrindo. Por isso vivemos tristes, contudo nos constrangendo. Quando amanhece o dia, animais estão morrendo, pois o calor é tão grande que não estão sobrevivendo, restam apenas alguns, porque poucos estão vivendo. Quase todo santo dia, os nossos trabalhadores vivem só na agonia, sempre como vencedores, não soltando sua voz, como grandes trabalhadores. Os pobres trabalhadores não cantam, não vivem bem, pois sofrem o desespero e passar fome também, porque tudo está difícil, porque choramos também. Não há mais aquela chuva que se tinha antigamente, porque no nosso sertão, a seca constantemente, o nosso pequeno povo, resume a nossa vida. Não tem diariamente toda aquela plantação que nos matava a fome e acalmava o coração, sem que quando precisávamos, alguém nos dava a mão. As árvores estão morrendo, seus galhos estão secando, e a cada dia que passa, a seca está aumentando, e as suas pobres raízes estão só se ressecando. Os dias se passam rápido, e o sol sempre é bem pouco. A terra secando o galho, esperando a sua sombra, sempre chamando a chuva como um grande suporte. E a seca que vem matando, animais e também gente, se acabe ainda hoje, e não seja permanente, e deixe o sertanejo sonhador nos momentos. Muito bem, aplaudiu. Vim contar uma história surgida de uma missão, de uma raça não estranha que causou destruição, se encontrando no inteiro presente em cada nação. Falo do Homo sapiens, uma espécie de prudência, teve tudo entre o corpo, entre a arte e a ciência, que são seres racionais dotados de inteligência. Numa mata bem fechada em um momento singular, um homem se destacava ao elemento encontrar, um
deixou de florir. Meu peito agora chora, eu não consigo mais sorrir. E tudo é sofrimento, volta pra minha vida. Sem sua presença aqui, já não tenho mais saída. Fico num canto chorando, lembrando sua despedida. Já não tenho mais vontade, não penso em coisa alguma. Na cama fico deitada, sobre um colchão de pluma, lembrando do teu sorriso, um sorriso que perfuma. No teu beijo me afogo, teu abraço é um abrigo. Teu olhar me alimenta, tu és mais que um amigo. O teu corpo me esquenta, ficar sem ti é um castigo. A tua voz me encanta, é tão mansa e tão voraz. Queria ficar contigo, necessito da tua paz. Fico triste e sem vida, a saudade é que te traz. Não precisam ser falsas as provas que já me deste. Para que tanta maldade e para que tanto teste? Se tu sabes que te amo, meu amor sempre tiveste. Esses testes que me pedem são piores que facada, pois dentro do meu coração e na nossa caminhada nunca existiu dúvida e sim muita gargalhada. Recordo-me das viagens por essas longas estradas, os lugares que passamos, hoje são mágoas choradas, não consigo me esquecer das lágrimas derramadas. Hoje estou muito triste, já não tenho teu amor, não tenho mais alegria, minhas palavras têm dor. Sinto-me solitária, sem teu amor, sem teu calor. Para conseguir de volta a minha felicidade, preciso ter teu amor, ter sua felicidade, pois quando de ti eu lembro, no meu peito me dá saudade. Meu irmão, vou te contar, história de arrasar. Comigo ela morreu, sorte, talvez azar. Começou na escola, é de hipnotizar. Uma manhã na escola, me passaram uma missão. Era fazer uma crônica. Então eu fiquei sem noção, porque estava sem razão, faltava inspiração. Andei por Itapetim, uma cidade do sertão. O calor me corroía, buscando inspiração, para terminar a tal da minha missão. Após um curto tempo, em uma esquina parei, veio uma menina, logo me apaixonei. Era uma linda morena que muito observei. Uma caneta peguei para terminar a lição. Com caneta e papel surgiu do coração, foi aquela garota que trouxe inspiração. Escrevi uma crônica baseada nessa paixão, que sinto a garota que roubou meu coração, que anda sempre com ele pelas terras do sertão. A crônica tem a emoção que nela eu comparei, que as coisas do amor, o conselho que recitei, a paixão pode matar, não diga que não falei. Mas calma, não se aveste, porque nesse sertão, que pra tudo tem jeito, pra fugir da situação que mata essa gente, virosa da solidão, novamente vai nascer lá do ventre mortal. Surge sempre um amor, talvez seja um fatal, vindo lá dos valentes, não é exagero total. Foi daquela moleca que surgiu esse amor. Deve ser um dos fatais, porque nasceu como flor, que o champignons brotou. Me namora, por favor. Vamos lá, Flávio, muito obrigado.